Olá, gente amiga! Estamos de volta com o seu treinamento apostólico. Estamos na fase 3. Estamos falando sobre viver vitoriosamente com a ajuda do Senhor, né? Hoje nós estamos no vídeo 14, estamos encerrando essa fase, uma fase tão bonita, tão legal, que nos ensinou a viver vitoriosamente com a ajuda de Deus, né? Através da fé. E a gente realmente pode ter uma vida muito melhor, uma vida muito mais tranquila. A gente pode comer o que há de melhor nesta terra. Hoje nós vamos falar o seguinte, para fechar nessa fase, nós vamos falar sobre a importância da frutificação e a relação que existe no fato de nós frutificarmos para o reino com a vida vitoriosa prometida na palavra do Senhor, né? Eu gostaria de mostrar inicialmente para vocês essas duas árvores, né? Qual a diferença entre essas duas árvores? Obviamente, uma árvore produz muitos frutos e a outra não produz frutos. O que Jesus fez quando se deparou com aquela figueira que não tinha frutos, né? Ele amaldiçoou a figueira e a figueira se secou imediatamente. Ora, se você tiver que cortar uma árvore no seu quintal, você tem duas árvores, uma que produz bastante fruto e a outra não produz fruto algum. Qual é que você vai cortar? Qual a árvore que tem maior valor para você? Obviamente, você vai cortar essa árvore que não produz frutos, né? E vai cuidar melhor dessa árvore porque ela produz bons frutos. E assim é a vida na igreja, no reino de Deus. Nós temos pessoas que passam a vida inteira e são árvores sem frutos, árvores que não frutificam. Talvez por falta de comprometimento, pessoas que muitas vezes não querem mergulhar, não querem crescer, querem manter-se um pouco aquém das responsabilidades, pessoas que não querem abrir mão de nada, não querem abrir mão dos seus pecados, não querem mudança de vida, mudança de comportamento, pessoas que não se lançam pela fé, gostam do evangelho, mas, quer dizer, são árvores que não produzem fruto. E o Senhor Jesus, ele visivelmente, aliás, em toda a palavra do Senhor, em toda a Bíblia Sagrada, a gente percebe que a ausência de frutificação sempre foi um problema grande, um problema sério para Deus, né? E a gente vê isso nitidamente quando Jesus amaldiçoa a figueira porque ela não gerava frutos. Então, se você tiver que cortar uma das duas árvores, qual árvore você vai cortar? Lógico, você vai cortar a árvore que não produz frutos, né? Se você tem um benefício qualquer, tá? Se você quer melhorar, podar a árvore, qual árvore você vai perder tempo para podar? Essa aqui que não produz fruto? Não, você vai podar essa daqui porque você sabe que essa vai gerar frutos. E assim também é no reino de Deus. Pode ter certeza, toda árvore que produz frutos, quer dizer, se você é uma árvore que produz frutos, certamente você tem muito valor para Deus. E lembrando-se, né, que a palavra do Senhor diz que a árvore se conhece pelos frutos, né? Se você é ou não uma boa árvore, o que diz são os frutos, o que vai determinar são os frutos que você produz, ok? Então vamos ver aqui, vamos ler João capítulo 15, verso 16, e vamos observar que nós fomos designados para dar frutos. Diz aqui a palavra do Senhor, são palavras do próprio Cristo. Diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então vamos entender, olha que legal isso aqui, hein? Vou ler de novo. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. O Senhor é que escolheu você, né? E te nomeou. Para quê? Para que você vá e dê fruto, tá? E olha o que Jesus diz aqui: e o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, nós já estamos falando aqui de vida vitoriosa. Quer dizer, se você foi designado para dar frutos e atendeu à expectativa de Deus, então, logicamente, tudo que você pedir ao Pai, Ele te dará. Olha que coisa legal, né? Como é que uma coisa vai puxando a outra. Às vezes tem pessoas que ficam na igreja há muito tempo e elas são abençoadas, isso é indiscutível. E a maior de todas as bênçãos é a certeza da salvação. Mas, às vezes você percebe que elas podiam ter uma vida melhor, que elas podiam crescer mais, podiam ter mais tranquilidade financeira. Às vezes você percebe que elas enfrentam problemas, situações que não precisavam enfrentar. E a gente não entende. Vai ver que tem tudo, né, esteja relacionado com a produção de frutos. Se você está na igreja, tá? Deus tem uma expectativa com relação a você. Ele espera que você dê frutos, tá? E aí você não dá fruto, você frustra o coração de Deus e automaticamente Deus fica triste. É como a árvore que não produz frutos e que Jesus vai lá e amaldiçoa, ela seca. Agora, se você está na igreja e cresce, e aprende, e investe em você, investe na sua relação com Deus, e você cresce, então você começa a gerar frutos, tá? Você atende às expectativas do Senhor, a expectativa que Deus tem a respeito de você, e aí o que isso te leva? O Senhor diz aqui em sua palavra, olha, a fim de tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Aí temos então a garantia de que você terá uma vida vitoriosa. Amém? Coisa legal, né? Vamos ler agora Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos capítulo 7, versículo 4. Deixa eu abrir aqui. Sim. Diz aqui a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo disse: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, mas para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, o que nós temos que fazer nesse mundo, como igreja, como o Senhor Jesus quer, né? Qual a expectativa que o Senhor tem de nós como igreja? Em que possamos dar frutos para Deus, que os nossos frutos para o reino de Deus possam ser notórios, né? E aí a gente atende a expectativa de Deus e o resultado é o quê? Vida vitoriosa. É uma aliança. A gente tem procurado deixar bem claro que toda relação que a gente tem com Deus é uma relação de aliança. Às vezes as pessoas vão para a igreja e ficam, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor. É aliança, né? Você planta para colher. Nós falamos aqui num dos vídeos sobre a cura, e aí você viu o rei Ezequias, teve a notícia de que estava com uma doença mortal, ele se voltou com o rosto para a parede e fez uma oração. Nessa oração ele disse, Senhor, lembra-te, eu te peço, que eu tenho andado diante de ti com inteireza de coração, eu tenho feito o que é reto aos teus olhos. Quer dizer, a argumentação do rei Ezequias fez com que Deus voltasse atrás no seu veredito, né? E desse mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Então, é muito interessante a gente pontuar que o que a gente faz vai interferir diretamente nos resultados que a gente tem. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que gera frutos para o reino, você serve ao Senhor, você está na igreja, você ajuda o pastor, você quer ajudar na faxina, você ajuda em algum ministério, você é professor de criança, você é um discipulador, você é líder de células, tem que chegar antes de todo mundo na igreja, você que abre a igreja, você que arruma a igreja, enfim, tudo isso vai sendo levado em conta, e principalmente se você tiver algo que para Deus é tremendamente maravilhoso. Sabe o que é? Frutos, né? Não existe fruto nenhum melhor para Deus do que isso aqui, ó. Você ter filhos na fé, né? Imagina se você tem filhos na fé. Deus fica
né? Todo feliz quando você tem filhos na fé. Você frutifica, você trabalha para ganhar almas, para cuidar de pessoas, né? Ok? Bom, então agora vamos entender o seguinte. Nós entendemos que precisamos, né, atender a essa expectativa de Deus. É isso que nos conduz à vitória. Quer dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas nos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33, né? A gente tem que buscar em primeiro lugar os interesses do reino, gerar frutos para o reino de Deus. As outras coisas, Deus é que vai fazer, Deus é que vai entrar com providências. Agora, quais são as artimanhas do inimigo? Tá? Nós temos aqui três das principais, são muitas, mas três nós destacamos aqui porque vão abençoar a sua vida. Quais são as artimanhas? Primeiro, a pessoa diz assim, eu quero muito frutificar no reino, mas eu não estou pronto, eu vou esperar mais um pouco, ainda não está na hora. Né? A gente ouve muitas pessoas falarem assim. Ora, isso é uma enganação de Satanás, isso é uma mentira do diabo, isso não existe, não tem que esperar nada. Ninguém, se você for ficar esperando estar pronto para fazer, você nunca vai fazer. Entendeu? Então isso aqui é uma mentira de Satanás, é uma artimanha do diabo. Outra coisa, tá? Outra artimanha do inimigo. Pastor, eu queria muito fazer, mas eu não sou digno. Né? Então você está na igreja fazendo o quê? A palavra do Senhor diz que Deus te fez digno. Ou seja, a palavra digno significa merecedor. Deus te fez digno. Né? Quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você passou aos olhos de Deus a ser digno. Então essa história de digno, mas eu já pequei muito, ou eu peco, isso é tudo conversa para boi dormir, mentira do diabo, não existe isso, né? Aqueles homens que fizeram a obra de Deus no passado, Pedro, Paulo, Tiago, João, eles não eram perfeitos, André, Felipe, tinham os erros deles, todo mundo tem, ninguém é perfeito, então se você ficar esperando se tornar digno, você vai fazer a obra do Senhor, nunca vai gerar frutos. É isso que o inimigo quer. E mais uma artimanha. Eu não tenho preparo, eu não estudei, eu não tenho capacidade, eu não sou capaz. Outra mentira. Primeiro porque a própria Bíblia diz que Deus é que lhe dá a sabedoria. Né? Deus que lhe prepara, lhe capacita para fazer a obra do Senhor. Né? E depois não tem nenhuma complicação, fazer a obra de Deus, mostrar que Jesus é maravilhoso, isso não precisa ter teologia, não precisa estudar, não precisa ter faculdade, não precisa ter conhecimento bíblico, teológico, profundo, filosófico, nada disso não. Né? Isso aqui é mais uma mentira, uma artimanha do diabo, do inimigo. Tá? Isso não existe. Tá? Você pode fazer a obra seguramente, às vezes pessoas muito simples, pessoas sem cultura nenhuma, pessoas que nem sabem ler, fazem um trabalho maravilhoso para Deus, ganham almas, são incisivas, pregam a palavra. Às vezes a pessoa aprende um versículo, 2, 3 versículos e conseguem falar do amor de Deus. E tem gente que tem teologia, que estuda, que faz curso até fora do Brasil, e não gera frutos para o reino. Então isso aqui é uma mentira do diabo, é uma enganação para impedir que você faça a obra de Deus. Bom, é isso aí. Né? Na medida em que nós frutificamos, né, nós atendemos a expectativa de Deus, e aí o Senhor então nos honra, nos abençoa. Lembre-se, a palavra-chave é aliança. Você faz a sua parte da aliança, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, e depois as outras coisas lhe são acrescentadas. É a palavra de Deus, meu irmão, é a verdade que não pode ser mudada, né? Nós temos que crer na palavra. O melhor caminho para você ter uma vida vitoriosa é gerando frutos, é atendendo a expectativa. Deus designou você para que você vá e dê frutos. Pois bem, nós estamos encerrando essa fase, essa importante fase do nosso treinamento. Eu espero que você esteja gostando. Nós vamos agora continuar, vamos seguir em frente, né? Ainda tem
diversas fases aí pela frente, a gente ainda está na terceira fase. Na próxima fase você vai entrar numa fase muito legal também, que é de conhecimento. Você vai conhecer melhor a palavra do Senhor, você vai se enriquecer bastante conhecendo as Sagradas Escrituras, tá? Deus te abençoe, graça e paz. Não se esqueça de dar o feedback pra gente, tá? Você está terminando uma fase, sempre que uma fase é concluída, é importante para nós que você dê o seu feedback aqui no site, né? Que você termine a sua fase, para a gente saber que você concluiu e tudo mais. Deus abençoe muito, em nome de Jesus nós profetizamos vitória para a tua vida. Amém.